Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma série de correção de exercícios referente à primeira lei de Ohms, que é o nosso primeiro exercício. E antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula da lei de Ohms aí. Então vamos lá. O que acontece, gente? A fórmula da lei de Ohms é essa daqui, ó, aonde que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Ela pode ser encontrada também. Tensão é igual a resistência vezes corrente, e ela também pode ser encontrada também na fórmula de corrente é igual a tensão dividido pela resistência. É muito comum a gente encontrar um triângulozinho desse aqui assim, ó. Aonde a gente vai ter o seguinte, que tensão, deixa eu voltar aqui, tensão, resistência vezes corrente. Então, como que eu utilizo isso aqui na prática? Quando eu quero achar a minha tensão, eu ponho o dedinho em cima, eu sei que a fórmula então vai ser resistência vezes corrente, é essa fórmula nossa aqui em cima. Quando eu quero achar a resistência, eu ponho o nosso dedinho em cima da resistência, tampo ela, eu sei que a nossa tensão é dividida pela corrente, então a gente vai ter essa outra fórmula aqui. Quando eu quero achar a minha corrente, eu ponho o dedinho em cima do izinho, e aí a gente vai saber que vai ser tensão dividido por resistência, a gente vai ter essa outra formulazinha aqui, ok? Então, vamos lá aqui para a gente poder fazer essa série de exercícios aqui com vocês. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui no comentário aí, e não esqueça aí de curtir esse vídeo aí para ajudar a gente no canal a gravar mais vídeos, tá, gente? Então, ó, se um forno, está escrito aqui, ó, de 240 volts possui um elemento de resistência de 24 ohms, qual o menor valor da corrente do fusível que deve ser usado na linha para proteger o elemento aquecedor? Ele quer saber corrente, né, gente? A gente sabe que a fórmula da corrente é essa daqui, ó. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, para a gente poder fazer, é só a gente substituir na fórmula. É bem básico e bem simples. Então, ó, corrente fica igual a... Qual que é a nossa tensão? 240 volts dividido pela nossa resistência, que é 24 ohms. Poderia digitar na calculadora ou, nesse caso aqui, posso fazer até de cabeça. Vai dar um valor de 10 amperes. Esse é o valor da corrente que circula por essa resistência. Então, é a maior corrente que ela deveria consumir numa condição normal. Então, a gente pode considerar isso aqui sendo o nosso fusível, tá? Que vai proteger o elemento aquecedor, que é a resistência aí. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui, pessoal. Ó, no próximo aqui a gente está o seguinte. Qual a resistência de um ferro de solda que solicita uma corrente de 0,8333 amperes, né? Alimentado numa tensão de 120. Ele quer o quê? A resistência. Então, a fórmula da resistência é essa daqui, ó. Resistência é igual a tensão dividido pela nossa corrente. Então, vai ficar desse jeito, ó. Resistência é igual a tensão. Quanto que vai ser nossa tensão? 120 dividido pela nossa corrente, que é 0,8333. Isso vai ser igual a quanto? Vamos digitar aqui na calculadora? Então, 120 dividido por 8, por 0,8333. Isso aqui vai dar um valor de 144. O que a gente está querendo calcular? Não é resistência? Então, unidade de medida de resistência é dada em ohms. Então, vamos para o próximo aqui, pessoal. O próximo que a gente vai ter aqui é esse aqui, ó. Está falando o seguinte, ó. Uma torradeira com uma resistência de 8,27 ohms opera uma corrente de 13,9 amperes. Encontre a tensão aplicada. Então, ele quer saber tensão. Fórmula de tensão. Tensão é igual resistência vezes corrente. Quando eu estava no ensino médio, eu aprendi uma frase, né? Quem vê, ri. Quem vê, ri.
Então, a gente decorou a fórmula desse jeito lá no ensino médio. E aí, como é que a gente vai aplicar isso aqui agora? É o seguinte, ó, tensão é igual, valor da resistência, 8,27 vezes o valor da corrente, que é 13,9. Isso aqui vai ser dado, então, quanto? Vamos digitar na calculadora. 8,27 vezes 13,9 é igual. O valor, então, 114,95. A gente não está calculando tensão, então a unidade de medida é dada em volts, ok? Então vamos para o próximo exercício aí. Nosso próximo exercício aqui, ó. Qual a resistência interna de um secador de roupas, então no caso de 127 volts, que solicita uma corrente de 23,3 amperes? Então, para a gente fazer isso, ele quer saber a resistência. Então, fórmula da resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela nossa corrente, não é isso? Então, só substituir na fórmula, resistência é igual. Quanto que vai dar isso aí, ó? Vai ser 127 dividido por 23,3. Vamos digitar aqui na calculadora para a gente ver quanto que vai dar. 127 dividido por 23,3 é igual, tá, pessoal? A 5,45 o quê? Ohms. É isso mesmo que ele solicitou? Qual a resistência interna de um secador de roupa ligado numa tensão de 127 com uma corrente de 23? Isso mesmo. Ok? Vamos para o próximo aqui então, pessoal. O próximo nosso aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó. Num resistor de 2 ohms, ó, um resistor de 2 ohms, a intensidade da corrente elétrica que passa por ele é 2 amperes. Qual a tensão aplicada? Mesma formulazinha do exercício 3. Tensão é igual a resistência vezes a nossa corrente. Qual que é o valor da nossa resistência? Então, vamos lá, ó. É 2 vezes. Qual que é o valor da nossa corrente? Também é 2. Esse aqui dá para fazer de cabeça, né? É igual, 2 vezes 2 igual a 4. E o que a gente está procurando? Não é a tensão aplicada? Então, tensão, unidade de medidas é o volts. Vamos para o nosso número 6, onde a gente tem, ó, um resistor está sobre uma tensão. Então, o resistor está sendo alimentado em 9 volts e nele passa uma corrente de 2,25 amperes. Determine qual a resistência desse resistor. Então, resistência é igual tensão sobre corrente. Então, por sua vez, a nossa resistência vai ser igual. Valor da tensão, 9 dividido por 2,25. Vamos fazer na calculadora, 9 dividido por 2,25, se eu não me engano é 4, isso mesmo, dá 4. Mas 4 o quê? O que ele está querendo achar? Não é a resistência, gente? Ó, a resistência aqui, ó, nesse ponto. Então, vai ser 4 ohms, que é a nossa resistência que a gente vai ter. Vamos agora para o nosso exercício de número 7. Se um voltímetro possui uma resistência interna, olha só a resistência interna, 5 kΩ, encontra-se uma corrente que circula por ele de 86 volts, circula por ele, mesmo indica 86 volts, ele deve estar procurando aqui a corrente, isso mesmo, corrente. Fórmula da corrente é essa daqui, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Só que aqui a gente tem um problema. Essa resistência aqui é uma resistência que está no múltiplo de quilo. A gente sabe que 1 kΩ é igual a 1000 ohms. Então, para a gente resolver isso daqui, ó, basta a gente multiplicar esses 500 aqui por 1000, vai dar 500 mil. Então, a gente vai ter a nossa corrente que circula por esse exercício, é 500 mil, beleza, dividido, né? Opa, fiz errado aqui, gente, ó, vamos aqui voltar aqui, ó. É a tensão, né? Muito bem, por isso que a gente tem que prestar atenção.
86 volts dividido pelo valor da resistência, que é 500 mil, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai dar uma corrente baixíssima. 86 dividido por 500 mil. Vai dar uma corrente aqui, olha, gente, ó, de 0,0000172 ampere. Eu poderia também colocar em notação aqui, né, de submúltiplo, no caso, né? Poderia andar com 3 casas da vírgula da esquerda para a direita, né? Então, ficaria aqui, ó, vamos mudar de cor aqui para verde. 1, 2, 3, né? Então, 1, 2, 3, aqui é a nossa terceira casa. Ficaria, então, desse jeitinho, ó, 0,172 miliampere. Ou poderia passar para a casa de microampere também, né, que ficaria 172 unidade de medida, microampere. Então, a gente poderia fazer desse jeito também. É lógico que nesse caso aqui a gente pode deixar na unidade de medida padrão aqui, que é o ampere, o primeiro caso. É muito importante salientar, gente, a gente não pode dividir uma unidade padrão, que nesse caso é volts, por uma unidade que está sobre um múltiplo, quilo-ohms. A gente poderia fazer o seguinte, colocar 86 volts para quilovolts também, aí quando está quilo sobre quilo a gente pode dividir, tá? Porque um quilo corta o outro e a gente consegue fazer essa divisão aí da maneira correta. Mas para não errar, gente, e também para poder praticar para os próximos exercícios, sempre converte da unidade de quilo para a unidade padrão, da unidade do submúltiplo, de milho, de micro, de nano, de pico, também para a unidade padrão aí, que nesse caso aqui é o ampere, beleza? Então vamos lá para o próximo aí, tá? Ó, no nosso próximo exercício a gente tem o seguinte, se um amperímetro possui uma resistência interna, olha só, de 2 miliohms, encontra-se uma tensão sobre ele, quando uma corrente de 10 ampere é indicada. Então ele quer achar a tensão. Tensão é igual a resistência vezes a nossa corrente. A única coisa que a gente vai ter agora é essa questão do milho aqui, tá, pessoal? Do milho, então. Então, 2 miliohms a gente pode converter. É só a gente o quê? Dividir por 1000, né, gente? 2 dividido por 1000. A gente consegue saber o valor dado na unidade padrão. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Tensão é igual a 2 miliohms. 2 miliohms vai dar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 0,02. 1, 2, 3 casas, isso aí. Vezes a nossa corrente, que é igual a 10, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou ficar fazendo a conversão aqui na mão não, tá, gente? Mas se vocês quiserem, comentem aí embaixo aí. E não esqueça de se inscrever no canal aí para nós. Então vai ficar esse valor vezes 10, vai dar um valor então aqui, ó, de 0,02. O que é que a gente está achando? Não é volts, não é tensão? Então, nossa unidade de medida aí que vai passar nesse amperímetro aí vai ser esse valor. Vamos lá para o número 9, tá, gente? Já está acabando. Um alarme eletrônico anti-roubo para automóveis funciona com uma tensão de 12 volts, padrão da bateria desse automóvel, né, gente? Sabendo que enquanto o alarme não é disparado, sua resistência é de 400 ohms. Calcule a corrente que circula no aparelho. Então, vamos lá. Então, ó, ele quer corrente. Corrente é igual a tensão dividido pela nossa resistência. Então, a gente vai ter aqui, ó, que corrente vai ser o valor da tensão, 12 volts, dividido pela nossa resistência, que é 400. Então, ó, 12 dividido por 400 vai dar um valor de 0,03 ampere. Ah, professor, como é que faz para passar para miliampere? Para miliampere, multiplica esse valor por 1000. Vai dar 30 miliampere, tá, pessoal?
Então, 30 miliampere é o nosso valor. Então, vamos para o nosso último exercício aí para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Então, vamos lá. Um toca-fita de um automóvel consome, né, na verdade, 0,6 ampere de sua bateria, sabendo que nessas condições sua resistência interna é de 10 ohms, determine pela lei de ohms se o automóvel tem que ter uma bateria de 6 ou 12 volts. Então, o que ele quer saber? A bateria não é medida em tensão, né? 6 ou 12 volts nesse caso. Então, a gente quer saber nossa tensão. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, vai ficar, ó, tensão é igual. Qual o valor da resistência? 10. Qual o valor da nossa corrente? 0,6 ampere. O valor, então, da nossa tensão vai ser igual a 10 vezes 0,6, 6 volts. Então, nossa bateria que a gente vai colocar nesse carro é uma bateria de 6 volts. Ah, professor, mas existe bateria de 6 volts para carro? Normalmente a gente encontra aí bateria de 12 volts. Existe, tá, gente? Tem uns carros importados aí, principalmente carros da Honda, a gente acha baterias menores aí de 6 volts. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau, tchau, tá, gente?